teatro nunca deixa de ser um local perfeito para um mistério, lendas e assombrações, nosso local de hoje e o Teatro Municipal de São Paulo. Lá funcionários e visitantes relatam visões de sombras passageiras, sons de sussurros e passos ecoando pelos corredores e escadarias do teatro. Luzes piscam sem explicação, enquanto muitos acreditam que as almas de músicos e maestros lendários, que um dia brilharam ali, ainda vagam pelo lugar nas horas mais escuras da noite. Uma das lendas mais conhecidas é a do fantasma da bailarina que teria morrido tragicamente antes de sua grande apresentação. Dizem que seu espírito aparece em forma de uma sombra ou brilho nas coxias e no palco, especialmente durante ensaios e apresentações de dança. Funcionários relatam sentir uma presença leve e ouvir o barulho de sapatos de balé quando o local está vazio. Há registros de portas que se trancam sem explicação, assustando os funcionários que trabalham até tarde. Acredita-se que essas manifestações sejam de antigos artistas e operários que trabalharam ou faleceram durante a construção do teatro. Segundo a lenda, esses espíritos guardam o local e se manifestam quando as portas são fechadas à noite. Outra lenda é a do espelho encantado. Dizem que há um espelho em uma das salas de ensaio que, segundo os relatos, reflete sombras que não estão ali. Alguns dançarinos e atores relatam ter visto reflexos inexplicáveis ou sentir uma presença enquanto se preparavam antes de uma apresentação. Esse espelho é considerado amaldiçoado por alguns, enquanto outros o veem como um símbolo de boa sorte. A história do teatro se inicia em 1894, projetado pelos arquitetos Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi em estilo arquitetônico eclético inspirado na Ópera de Paris, com traços barrocos e renascentistas. Representou o desejo de São Paulo de se tornar um polo cultural e artístico à altura das grandes cidades europeias. As obras iniciaram em 1905 e a inauguração se deu em 12 de setembro de 1911, tem 25 mil metros quadrados e foi concluído em 8 anos, causando o primeiro congestionamento de São Paulo. A primeira ópera apresentada foi Hamlet, de Ambrósio Thomas. Aqui em São Paulo foi o primeiro prédio a ter luz elétrica. Palco de muitos protestos e movimentos populares, como o Movimento Negro Unificado, MMU. Nas escadarias do teatro, cerca de 2.000 pessoas se reuniram para o ato público contra o racismo, uma manifestação que, em plena ditadura militar, trouxe à tona a realidade do racismo cotidiano enfrentado no Brasil. Palco para a Semana de Arte Moderna de 1922, o marco inicial do modernismo no Brasil, um dos eventos históricos mais importantes, que representou um marco para a cultura brasileira, rompendo com o tradicionalismo e introduzindo uma nova visão artística. Durante uma semana, nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti apresentaram obras revolucionárias, que dividiram o público e introduziram a arte modernista no país. A elite paulistana, por muitos anos, tinha nesse local um lazer. E em 1983, foi palco de um marco que levou à condenação da Lei de Segurança Nacional. Enquanto depoimentos de torturados, presos políticos e trabalhadores eram ouvidos dentro do teatro, milhares de pessoas protestavam do lado de fora. Após um período de grande prestígio, o teatro enfrentou um declínio nas décadas seguintes, sofrendo com a falta de manutenção. Em 1954, para comemorar o 4º centenário de São Paulo, o teatro foi restaurado, recuperando boa parte de sua imponência. Em 1980, passou por mais uma ampla reforma que revitalizou sua estrutura e modernizou suas instalações, mantendo o estilo arquitetônico original. Em 2011, no centenário do teatro, foi realizada mais uma grande restauração para devolver ao público um espaço cultural vibrante e acessível. Sua localização é na Praça Ramos de Azevedo. O edifício faz parte do patrimônio histórico do Estado desde 1981, quando foi tombado pelo CONDEFAAT. Apesar de todos os avanços, as lendas e os mistérios do Teatro Municipal continuam atraindo curiosos e amantes do sobrenatural. Esse espaço secular combina cultura, história e uma atmosfera mística, onde o passado e o presente se encontram, encantando e intrigando a todos que o visitam.
Para muitos, o teatro é mais do que um local de espetáculos, é um lugar onde a arte e o inexplicável se entrelaçam em cada detalhe. Há mais no Teatro Municipal do que o olho pode ver. Desde sua inauguração, o Teatro Municipal de São Paulo é reverenciado por sua arquitetura majestosa, que parece enredar o tempo e conservar a memória de um passado distante. Palco de aplausos e performances inesquecíveis, o teatro também guarda segredos que jamais viram a luz dos holofotes. Para cada espetáculo que encanta o público, há histórias não contadas, murmúrios nas paredes e sombras que dançam sozinhas quando a última cortina cai. Mas, e se aquelas almas que cativaram multidões nunca tivessem realmente partido? Imagine que, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do teatro, antigos fantasmas dos palcos, músicos, bailarinos e até espectadores, permanecem presos em uma dança sem fim, invisíveis ao público, mas prontos para se revelarem ao visitante solitário e desavisado. Agora, deixe-se levar para uma dessas noites sombrias, quando Gustavo, um jovem técnico de som, atravessa os corredores silenciosos do teatro e descobre que nem todas as performances se encerram ao final de uma noite. Esse é o começo de uma jornada pelas sombras, onde o real e o sobrenatural se entrelaçam e o maior segredo do teatro finalmente ressurge. O espetáculo começa, mas você está pronto para o final? Na madrugada que antecedia uma grande apresentação, Gustavo, um jovem técnico de som, foi escalado para realizar os últimos ajustes no palco do Teatro Municipal de São Paulo. O teatro estava vazio, suas cadeiras alinhadas em um silêncio solene, como se aguardassem o espetáculo. As luzes estavam reduzidas ao mínimo e a pouca iluminação fazia com que as sombras nas paredes parecessem dançar. Enquanto Gustavo preparava o sistema de som, ouviu um som distante de piano. Era uma melodia suave, que parecia flutuar pelas cortinas de veludo. Achou estranho, pois sabia que estava sozinho. Curioso, ele seguiu o som que o levou até o palco. A música parecia vir de uma sala nos fundos, onde antigos instrumentos estavam guardados. Quando chegou, viu um piano de cauda antigo. Suas teclas estavam cobertas de poeira, mas o som continuava ecoando, mesmo com ninguém ao piano. Gustavo se aproximou, intrigado. Tentou tocar uma das teclas, mas assim que seus dedos a tocaram, o som parou. No mesmo instante, as luzes do palco se acenderam sozinhas e as cortinas começaram a se mover lentamente, como se alguém as estivesse puxando. Atônito, Gustavo voltou ao palco. Ao olhar para a plateia, viu uma figura indistinta sentada na primeira fileira, como se esperasse o início do espetáculo. A figura, um homem de vestes antigas e um rosto pálido, ergueu os olhos e fixou o olhar em Gustavo. O jovem sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ele ouviu uma voz sussurrante vinda de todas as direções. O espetáculo nunca termina. Os artistas, as almas. Eles permanecem. De repente, outros vultos começaram a aparecer nas cadeiras vazias. Gustavo reconheceu a figura de uma bailarina, que girava lentamente no meio do palco, vestida em um traje desbotado, como se estivesse presa em uma dança eterna. Ao seu lado, um maestro invisível parecia conduzir uma orquestra que apenas os espíritos podiam ouvir. Gustavo tentou se mover, mas estava preso pelo terror. Ele queria gritar, mas sua voz parecia engasgada. A plateia fantasmagórica o encarava, com rostos que mostravam tanto agonia quanto um estranho alívio, como se finalmente pudessem ser vistos. A cada segundo, as figuras se aproximavam, subindo ao palco, até que ele se viu cercado por eles. "Você veio para assistir ou para se juntar a nós?" Sussurrou uma voz ao seu ouvido, fria como gelo. Em um último esforço,
Gustavo correu em direção à saída, mas a porta parecia infinitamente distante, como se o próprio teatro estivesse conspirando para mantê-lo lá. Finalmente, ele atravessou o saguão e saiu correndo pela entrada principal. Ao olhar para trás, viu as luzes do teatro piscando uma última vez e a figura da bailarina ainda girando lentamente no palco. Dias depois, os funcionários encontraram uma cadeira no palco marcada por uma impressão de poeira, como se alguém tivesse se sentado ali por anos, observando a dança das sombras. Gustavo nunca mais foi visto. Dizem que sua figura pálida agora aparece ao lado das sombras, como o mais novo espectador do eterno espetáculo do Teatro Municipal, um entre as almas que aguardam o próximo curioso que se atrever a explorar aquele santuário sombrio. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.